Pessoal, bom dia. Hoje 20 de novembro, vamos para nossa análise diária. Estamos aqui agora com o Bitcoin trabalhando na parte de cima do nosso canal. Essa região aqui que eu tinha colocado aqui para vocês foi preenchida ontem e ainda falta essa região aqui que no último vídeo eu mencionei que pode ser que o Bitcoin ainda venha nessa região para poder fechar. Outra coisa que eu tava olhando aqui, ó, Bitcoin no semanal, Alt I, você inverte o gráfico. No gráfico invertido do Bitcoin, aqui no semanal, você observava que o preço estava numa clara tendência de alta, voltou um pouquinho, subiu. Então, nessa região aqui, a gente teve uma reversão de tendência. Ó. Quando o preço rompeu essa vela aqui, ó, para baixo, nós começamos aqui uma leve correção para baixo. Lembrando que quando a gente está numa tendência de alta, o preço pode corrigir até certos níveis. Eu trabalho aqui com um nível de correção que eu considero ainda uma correção até no máximo 0,5 de FIBO. Então, a gente já varou o 38%, que seria na casa dos 36, mais ou menos. Então, como uma vela semanal fechou aqui dentro dessa região, eu diria que a gente tem sim possibilidade de buscar um nível de 0,5 de FIBO, aqui ó, nessa região 0,5 de FIBO, para assim a gente continuar a nossa subida. Então é natural numa tendência de alta a gente vir buscar até essa região aqui. Então se eu desinverter esse gráfico agora, você vai entender o que eu tô querendo dizer. Eu acredito que o Bitcoin sim, como ele fechou uma vela semanal aqui dentro dessa região, a próxima queda que ele tiver aqui semanal, se ele se apoiar em 36 mil dólares, eu acredito sim que ele pode vir buscar esse próximo nível de FIBO, que seria 0,5, e esse próximo nível de FIBO está dando na casa de 42 mil dólares. Então você que está shortando o Bitcoin, tome muito cuidado. Não estou falando que daqui o preço vai para os 42 mil, porque a gente está falando aqui do gráfico semanal, mas se o preço não romper os 36 mil e confirmar aqui abaixo, ele deve sim buscar os próximos níveis de FIBO, que está na casa dos 40 e 42. Mas lembrando, gente, não se desespere, isso aqui é uma análise um pouco mais macro. Esse movimento que a gente está mencionando aqui pode demorar muito para acontecer, então fique de olho na casa dos 36 mil dólares. A gente não pode perder essa região. Bem, voltando aqui para nossa análise de curto prazo, aqui na nossa análise de sentimento, por enquanto a gente tem o preço subindo, o nosso open interest também subindo um pouquinho e nosso long short caindo. Então essa, como você já sabe, é a configuração ideal para o preço continuar buscando níveis acima. Porém, a gente precisa ter mais confirmação aqui do nosso open interest, porque ainda está muito fraca essa subida. E toda vez que sobe, como eu falei, a gente tem essas quedas aqui, ó. Então, se o preço realmente obedecer esses níveis aqui, como ele vem obedecendo aqui atrás, eu diria que essa subida do Open Interest vem no máximo até essa região de 84 mil contratos abertos. Então, a gente tem que ficar esperto quando o Open Interest chegar nessa região. A gente tem que ficar mais esperto ainda, porque se você olhar no micro, a gente consegue ver o aumento do preço, o Open Interest também aumentando e o Long Short entrando abaixo de 1, correto? Mas se você voltar aqui o gráfico, olha a configuração gráfica que a gente vê. A gente vê o preço subindo forte e o nosso Open Interest caindo. Então essa configuração gráfica meio que não confirma essa subida do preço. O que pode acontecer aqui? Uma hora ou outra sim acontecer uma busca de liquidez para baixo, forte. Pessoas não estão entrando com dinheiro, estão fazendo ao contrário. Cada vez que tem uma subida de preço, as pessoas vão lá e aproveitam e fecham suas posições. Em curto prazo sim, o Open Interest está subindo. Então pode ser que a gente tenha umas agulhadas aqui para cima, só que talvez a próxima agulhada que a gente tiver aqui vai ser justamente essa agulhada para as pessoas fecharem suas posições. E quando fecha a posição ou são fechadas obrigatoriamente, a gente tem aquela barra vermelha aqui forte de queda, como por exemplo, como foi aqui, ó, o preço chegou nessa região aqui nas alturas, pessoas fecharam suas posições e logo a gente teve uma reversão forte aqui na tendência. Então a gente tem que ficar muito esperto com o que está acontecendo agora. Entrando aqui nesse gráfico é mais claro para você ver. Então pode ser que o preço venha buscar de novo a metade do canal e já conflui também com essa linha de tendência de alta que o preço vem respeitando desde o dia 20 de novembro, 23 de novembro. Então talvez o próximo toque aqui, talvez você pode pegar uma operação sim, operação comprada, stop abaixo da nossa linha de tendência de alta, com alvo aqui nessa região que já conflui também com o nosso topo do canal. O contrário também ainda está válido, que o preço ainda não foi naquela região. Então, se o preço chegar nessa região aqui, ó, eu vou fazer um short com um stop acima do topo do canal e o alvo aqui nessa região ou no fim do canal novamente. Só uma última coisa que eu observei aqui hoje é no gráfico do Total 2. O Total 2 caiu até nessa região aqui. Essa região aqui é justamente o caixote ou triângulo, né, que a gente estava preso aqui. A gente precisa se manter acima desse nível aqui, ó. Em 4 horas a gente consegue ver melhor. Estava na tendência de alta, o preço veio aqui, fez um topo maior, teve uma queda, rompeu a nossa linha de tendência de alta para baixa e acabou de fazer uma confirmação aqui, ó, tocando novamente na nossa linha de tendência de alta. Com isso já conflui com o fechamento dessa região aqui, ó. Então a gente tinha essa região que não tinha volta de candles. Quando a gente tem esse tipo de movimentação, a gente pode evoluir isso daqui para um ombro, cabeça, ombro. A gente pode vir agora fazer essas movimentação aqui, ó. Talvez nas próximas horas a gente pode começar uma correção nas altcoins. Pode ser que a partir desse momento a gente
gente começa uma correção e hoje seria um dia de correção nas altcoins. Então quem está em operação super alavancado tem que ficar esperto. Inclusive vou até mostrar aqui para vocês, ok, esses prints que estão passando aí na tela são de algumas operações que eu fiz. Como vocês estão vendo, são operações que eu uso bastante alavancagem até altas, mas tudo tem estratégia. Se você quer aprender um pouco dessas estratégias, aprender a operar dessa forma e tirar dinheiro do mercado tanto na baixa quanto na alta, e principalmente se você não tem dinheiro, meu irmão, eu não tenho tanto dinheiro, eu sou só um trabalhador normal, mas eu tô conseguindo tirar uma renda extra com esse mercado. Justamente por não ter dinheiro, eu tenho que me alavancar bastante. E existem estratégias certas que você vai conseguir fazer esse tipo de alavancagem. Então, se você quiser estudar comigo, deixa uma mensagem aí que eu te apresento melhor como funciona esse meu método. E para encerrar aqui, o nosso total no gráfico de 4 horas fez justamente aquela movimentação que a gente mencionou. Tá aqui também fechando essa vela. E no último vídeo a gente estava aqui nessa região, tá até desenhado aqui ainda as possíveis movimentações. Então nesse momento ele tá aqui fechando nessa região que não tinha volta de candles. Inclusive posso até apagar isso daqui, que a gente não precisa mais disso, já fechou. Como a gente teve esse fechamento, pode ser que agora o preço venha buscar de novo nossa linha de tendência de alta e continuar essa movimentação aqui que está desenhada. Porém a gente tem aquela outra possibilidade, que é romper de novo nossa linha de tendência de baixa e a gente começar uma correção aqui para baixo. No curto prazo eu diria que o preço vai vir buscar assim essa região aqui do meio, pelo formato de velas que está acontecendo, e se ele buscar essa região aqui do meio, talvez eu arrisque um long, justamente porque aqui a gente tem uma área que não teve volta de candle, então a gente tem uma confluência aqui meio que tripla, né? A gente vai tocar nossa linha de tendência de alta e também essa região é a região da metade do nosso canal aqui, ó. Então sim, quando o preço tocar nessa região eu vou fazer um long aqui. Beleza, gente? Tamo junto. Se você gostou do vídeo, te peço aí que você dê o like, se inscreva no canal. E é isso aí, tamo junto, valeu!